Nas páginas de Gênesis 6, encontramos uma das passagens mais intrigantes e misteriosas de toda a Escritura Sagrada. O texto fala sobre os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens, gerando uma descendência de gigantes conhecidos como Nefilins. Esta narrativa tem fascinado teólogos, estudiosos e cristãos por milênios, provocando debates intensos sobre sua interpretação e significado profético. Compreender quem eram os Nefilins não é apenas uma curiosidade acadêmica, mas uma chave fundamental para entendermos a natureza da corrupção que levou ao dilúvio universal. Estes seres misteriosos representam um capítulo crucial na história da humanidade que antecede o grande juízo divino. Sua existência revela aspectos profundos sobre a batalha espiritual entre o bem e o mal que permeia toda a narrativa bíblica desde o Éden. Neste estudo, examinaremos as evidências bíblicas sobre os Nefilins, explorando diferentes interpretações teológicas responsáveis e analisando seu impacto na história da humanidade. Abordaremos tanto o contexto histórico quanto as implicações espirituais desta narrativa fascinante. Nosso objetivo é compreender esta passagem através de uma lente bíblica sólida, evitando especulações infundadas, mas abraçando o mistério genuíno que as Escrituras apresentam. Como estudioso das Escrituras há anos, tenho me dedicado a investigar os tesouros ocultos da Bíblia com reverência e cuidado acadêmico. Minha abordagem combina exegese bíblica tradicional com análise contextual, sempre priorizando o que o texto realmente diz. Busco equilibrar o respeito pela ortodoxia cristã com a honestidade intelectual necessária para enfrentar passagens desafiadoras como esta de Gênesis 6. Para compreendermos adequadamente quem eram os Nefilins, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico e cultural do mundo antediluviano. O cenário que levou ao aparecimento destes gigantes revela uma realidade espiritual complexa que moldou profundamente os primeiros capítulos da história humana. O mundo antediluviano, descrito em Gênesis, era radicalmente diferente da realidade pós-dilúvio que conhecemos hoje. Segundo o texto bíblico, a humanidade vivia muito mais tempo, havia gigantes na terra, e existia uma proximidade entre o mundo espiritual e físico que hoje consideraríamos extraordinária. Este período representa a primeira civilização humana em seu apogeu e também em sua corrupção mais profunda, culminando no juízo divino através do dilúvio universal. A expressão Filhos de Deus, em Gênesis 6:2, tem sido interpretada de três maneiras principais ao longo da história da Igreja. A primeira interpretação sugere que eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa que contrastava com os descendentes ímpios de Caim. A segunda propõe que eram líderes humanos ou reis que se corromperam pelo poder. A terceira, mais controversa, identifica-os como seres angelicais que deixaram sua habitação celestial e se relacionaram com mulheres humanas. Diferentes tradições cristãs abraçaram interpretações distintas ao longo dos séculos. Os pais da Igreja primitiva, incluindo Justino Mártir e Clemente de Alexandria, frequentemente favoreceram a interpretação angelical. Agostinho posteriormente popularizou a interpretação setita, que se tornou dominante durante a Idade Média. A Reforma Protestante trouxe renovado interesse em todas as três perspectivas, com estudiosos sérios defendendo cada uma delas com argumentos bíblicos e históricos respeitáveis. Para visualizar melhor esta realidade, imagine um mundo onde a linha entre o natural e sobrenatural era muito mais tênue. Assim como Elias foi alimentado por corvos e Eliseu fez um machado flutuar, o período antediluviano apresentava uma realidade onde intervenções sobrenaturais eram mais comuns.
Os patriarcas conversavam diretamente com Deus, e a presença divina se manifestava de formas tangíveis que hoje experimentamos apenas excepcionalmente através do Espírito Santo. Esta compreensão contextual nos prepara para examinar mais profundamente o que as Escrituras realmente dizem sobre os Nefilins. O texto bíblico oferece pistas importantes sobre sua natureza, origem e impacto, mas também deixa certas questões em aberto, convidando-nos a uma investigação cuidadosa e reverente dos mistérios que Deus escolheu revelar de forma parcial. O termo Nefilins deriva da raiz hebraica nafal, que significa cair ou derrubar. Esta etimologia sugere seres que caíram ou que eram derrubadores, possivelmente uma referência tanto à sua origem quanto ao seu comportamento violento. Gênesis 6:4 os descreve como giborim, homens valentes que existiam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Eles são explicitamente chamados de homens de renome, ou homens de nome. Números 13:33 fornece uma segunda referência crucial aos Nefilins, onde os espias israelitas relatam tê-los visto na terra prometida. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esta passagem conecta os Nefilins pré-diluvianos com os gigantes pós-diluvianos, sugerindo uma continuidade que desafia interpretações simplistas sobre sua extinção completa no dilúvio. Diferentes manuscritos antigos oferecem perspectivas adicionais sobre estes seres. O livro de Enoque, embora não canônico, era bem conhecido nos tempos bíblicos e fornece detalhes elaborados sobre os vigilantes, anjos que supostamente desceram e corromperam a humanidade. Judas 6:7 faz uma referência que muitos estudiosos conectam a esta tradição. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. É importante reconhecer as limitações de nosso conhecimento sobre este tópico. As Escrituras fornecem informações suficientes para confirmar a existência dos Nefilins e sua importância na narrativa bíblica, mas não oferecem todos os detalhes que nossa curiosidade desejaria. Especulações excessivas podem nos afastar da verdade bíblica, enquanto o ceticismo extremo pode nos fazer ignorar mistérios genuínos que Deus incluiu em sua palavra para nosso conhecimento e reflexão espiritual. A menção dos Nefilins, tanto antes quanto depois do dilúvio, levanta questões fascinantes sobre como estes seres sobreviveram ou ressurgiram. Algumas teorias sugerem que a corrupção genética continuou através das esposas dos filhos de Noé, enquanto outras propõem novos eventos de corrupção angelical no período pós-diluviano. Esta continuidade histórica nos prepara para examinar como podemos aplicar estes conhecimentos à nossa compreensão da batalha espiritual contemporânea. Para aplicar estes conhecimentos à nossa vida cristã atual, devemos primeiro reconhecer que a narrativa dos Nefilins nos ensina sobre a realidade da guerra espiritual. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A história dos gigantes antediluvianos serve como um poderoso lembrete de que forças sobrenaturais malignas têm buscado corromper e destruir o plano de Deus desde os primórdios da humanidade. Se você deseja aprofundar seus estudos sobre este tópico fascinante, recomendo examinar obras de estudiosos respeitáveis como Michael Heiser, cujo livro The Unseen Realm oferece uma perspectiva acadêmica sólida sobre o mundo sobrenatural bíblico. Chuck Missler
E outros também produziram materiais valiosos sobre os nefilins e mistérios bíblicos. Sempre compare qualquer fonte secundária com as Escrituras, mantendo a Bíblia como sua autoridade final e filtro para todas as interpretações. Seja realista sobre o tempo necessário para compreender completamente estes mistérios bíblicos profundos. Este não é um conhecimento que se adquire overnight, mas sim através de estudo consistente, oração e meditação nas Escrituras ao longo de meses e anos. Alguns aspectos permanecerão misteriosos até que vejamos face a face, conforme 1 Coríntios 13:12 nos ensina. O importante é crescer gradualmente em conhecimento bíblico enquanto mantemos humildade diante dos mistérios que Deus escolheu revelar parcialmente. Se este estudo sobre os tesouros ocultos da Bíblia despertou sua curiosidade, convido você a se inscrever no canal para mais explorações dos mistérios bíblicos. Deixe nos comentários suas próprias reflexões sobre Gênesis 6 e os Nefilins. Que aspectos desta narrativa mais intrigam você? Compartilhe este vídeo com outros cristãos interessados em aprofundar sua compreensão das Escrituras. Sua participação enriquece nossa comunidade de estudantes da palavra. A história dos Nefilins nos lembra que servimos a um Deus cujos caminhos são mais altos que nossos caminhos e cujos pensamentos são mais profundos que nossa compreensão limitada. Mesmo quando enfrentamos mistérios que desafiam nossa compreensão, podemos confiar na sabedoria divina que revelou estas verdades para nossa edificação espiritual. Que este conhecimento nos inspire a maior reverência diante das Escrituras e maior vigilância na batalha espiritual que continua até hoje.